Neste 27 de setembro, o desgoverno comandado por Bolsonaro completou seus primeiros 1000 dias. Provavelmente o período mais trágico da nossa história, embora estejamos diante de uma tragédia fartamente anunciada. Sim, porque ninguém, no gozo das suas faculdades mentais, teria o direito de supor que seria diferente. Sobretudo quando pensamos na história desse ser que é Bolsonaro. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar da sua inscrição aqui no canal, de acionar o sininho para ser notificado toda vez que a gente chegar com um vídeo novo por aqui e compartilhar, caso esse vídeo seja relevante para você. Assim, ele vai poder chegar a outras pessoas. E calma, respire. Nós vamos falar de política, de bolsonarismo e do Brasil. Respire e vem comigo. Pois é, somente alguém como Bolsonaro para conseguir produzir uma crise tão rara e com tantas dimensões, com destaque para a sanitária, a política, a econômica e a ambiental. É um verdadeiro prodígio, principalmente porque todas as dimensões da crise nacional também são das mais profundas da história do Brasil. Ao combinar com singular perfeição, incompetência extrema e má-fé explícita, Bolsonaro produz a maior sequência de desconstrução de políticas públicas de que se tem notícia. No quesito sanitário, o novo coronavírus chegou ao Brasil quando estava em curso o processo de destruição do SUS, iniciado por Temer e acelerado no primeiro ano de Bolsonaro. Mas como se isso não bastasse, ele próprio e seus subordinados decidiram por firmar uma aliança com o vírus, praticando o negacionismo e o curandeirismo e ignorando ofertas de vacina. Tudo isso dentro da estratégia genocida, anticientífica, que buscava, na verdade, atingir a imunidade coletiva da população brasileira. O resultado? Todos sabemos. 600 mil mortes, das quais ao menos a metade poderia ter sido evitada, segundo estudo científico amplamente divulgado e apresentado na CPI da Covid-19. A dimensão política da crise é caracterizada por ataques sistemáticos à democracia, com insistentes ameaças de golpe de Estado, como já explicamos nesse canal em mais de um vídeo. Bolsonaro segue um receituário que a extrema-direita aplica em várias partes do mundo e que consiste em uma escalada de autoritarismo, enfraquecendo gradualmente as instituições e solapando a democracia. A tática é criar cortinas de fumaça e disseminar fake news sobre a mentoria do norte-americano Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, entusiasta de Bolsonaro e guru global da extrema-direita política. Por seu turno, a crise vem afetando drasticamente a economia, promovendo uma estagnação iniciada pelo neoliberalismo de Temer e aprofundada pelo ultraliberalismo de Paulo Guedes. Quando se esperava que o país retomasse o crescimento pós-pandemia, as previsões foram revisadas para baixo. Elas agora apontam uma estimativa de crescimento do PIB abaixo de 1% para 2022. Os números da inflação e de desemprego também dispararam. O índice de inflação está próximo de atingir os 2 dígitos, enquanto a PNAD contínua, que registra o movimento da economia informal, mostra 14,8 milhões de desempregados. Isso mesmo, 14,8 milhões até o meio do ano. O empobrecimento das famílias e o assustador aumento da miséria e da fome voltam a nos envergonhar. Em um país que deixou o chamado Mapa da Fome em 2014, com o amplo alcance do programa Bolsa Família, segundo o estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, baseado em dados de 2001 a 2017, reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. Passamos agora a ver pessoas disputando restos de ossos para saciar a fome. Como se tudo isso não bastasse,
o desmatamento descontrolado e o desmantelamento da proteção ambiental no Brasil, com esvaziamento e aparelhamento dos órgãos de controle, tem sido a tônica da desastrosa política ambiental de Bolsonaro, que resulta em recordes históricos de devastação florestal. Soma-se a este cenário os cortes progressivos promovidos pelo governo na ciência. O baixo orçamento compromete a pesquisa e a ciência nacional, que implica diretamente na fragilidade do setor ambiental. Esses são apenas alguns dos desastres promovidos por Bolsonaro, mas sua ânsia de desconstruir e destruir vai muito além, operando desmontes em todas as áreas da administração. Na crucial área da educação, o governo de Jair Bolsonaro transformou o Ministério da Educação em uma trincheira do olavismo, em sua guerra contra o marxismo cultural, e é incapaz de articular estados e municípios na tarefa de garantir o aprendizado necessário para dezenas de milhões de estudantes. Já na área cultural, Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, desmontou a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, enfrenta acusações de censura, teve dirigente fazendo citações nazistas, sucessivas trocas de gestores, moral religiosa para escolha de projetos a serem financiados, além da total falta de política para todos os órgãos que fazem parte do núcleo de cultura do governo. É, portanto, a pior história da gestão na área da cultura dos últimos tempos. E quando eu digo, no começo dos meus vídeos aqui no canal, calma, respire, é porque eu sei que tudo isso cansa, revolta, produz indignação e não permite qualquer nível de tolerância com o processo de desconstrução e de destruição tão perverso e nefasto para o nosso país. Estamos falando de 1000 dias, cerca de 2/3 desse trágico mandato presidencial, restando ainda quase 500 dias. Isso mesmo, 500 dias. A gente precisa respirar. Se não houver a urgente interdição dessa tragédia pela via do impeachment, o que sobrará desse sofrido país e do seu povo em 31 de dezembro de 2021?